Deus nos abençoe. Vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 28, do verso 10 ao 17. Eu estava tremendo lá dentro mesmo, né, pastor? Eu sou muito friolento. Só de ver a previsão que um frio está se aproximando da Argentina, eu já começo a tremer. Mas Deus nos dá graça para aguentar e viver no lugar onde Deus nos colocou. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Gênesis 28, verso 10 ao 17. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Senhor nosso Deus, mais uma vez pedimos que o Senhor possa nos ajudar a ter um bom tempo em torno da Tua Palavra. Te pedimos, Pai, em Teu nome, venha nos abençoar. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Vamos falar um pouquinho, meus irmãos, sobre estabelecendo a Betel. Quando eu li esta escritura, eu pensei em tomar a porta dos céus, porque no verso 17, Jacó diz: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. De modo que eu pensei, a porta dos céus. Mas estabelecendo a Betel, porque irmão Brana vai falar desta maneira na mensagem. Amém? Amém. A casa de Deus, não é, meus irmãos? E Deus tem uma casa. Betel significa casa de Deus. E Jacó estava em jornada, fugindo da presença de Esaú, indo à casa de seu tio para poder tomar para si uma esposa. E anoiteceu, e ele chegou a um lugar e tomou uma das pedras daquele lugar. Este é outro ponto importante nessa escritura. Ele tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e ali ele adormeceu durante a noite e teve este sonho, que uma escada tocava aos céus e anjos subiam e desciam por ela, de modo que Jacó temeu muito, e ao ver aquilo ele disse: Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Que belo sonho! Que bela visão!
se nós pudermos estabelecer a Betel hoje, estabelecer o lugar que é a casa de Deus, encontrar o lugar que é a porta dos céus. Nós queremos ir para o céu, e para chegar no céu, nós temos que entrar pela porta dos céus. Nós queremos conviver com Deus, nós queremos viver na presença de Deus, mas para estar na presença de Deus, temos que encontrar o lugar onde Deus mora. Temos que encontrar o lugar da morada de Deus. Temos que encontrar a Betel. Não é isso certo, meus irmãos? Amém. E quão terrível é este lugar. Certo, meus irmãos? O único lugar provido por Deus para adoração, 38. O irmão Branham está pregando esta mensagem, este tema, e ele fala: o tema sobre o qual desejo falar nesta manhã é: Deus tem um só lugar onde o adorador pode encontrar-se com Ele. Um só lugar. Através de todas as eras, muitos têm buscado este lugar secreto de Deus. E Jacó estava ali e pegou aquela pedra e adormeceu, e ele teve a visão e ele encontrou o lugar. E ele disse: eu nem sabia. Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Certo, meus irmãos? E Deus tem um só lugar, e este um só lugar é secreto. Este um só lugar não é visível. Este um só lugar não é palpável. Este um só lugar não está à vista de todos. Este um só lugar, o homem intelectual, inteligente, grandioso, cheio de obras, se ele não for eleito, ele não encontra este um só lugar. Mesmo Jó desejava saber onde Deus morava. E ele disse: se tão somente eu pudesse chegar à sua casa e bater à sua porta. Meus irmãos, esse deveria ser o desejo de cada homem e mulher na face da terra. Encontrar o lugar, encontrar a Betel, encontrar a porta dos céus. Jó desejava encontrar o lugar onde Deus morava, pois é ali onde Deus e sua família, note que alguns já encontraram este lugar. Amém. Porque neste lugar está Deus e sua família. Aí vem chegando mais algum que encontra um lugar. Seja bem-vindo, meu irmão. Aqui é a casa de Deus e sua família está junto com ele dentro da casa. Vocês vão entender, meus irmãos? Vocês estão compreendendo esse lugar, um só lugar secreto? Você já sabe. Fala em secreto, você já sabe que é os 7 trovões. Fala em secreto, você já sabe que é dia e hora. Fala em secreto, você já sabe que é novo nome. Porque são estas coisas secretas na Bíblia que o não eleito olha, lê, tenta entender, mas não vê. E o inculto, o iletrado, o pecador, o excomungado pela sociedade religiosa, aquele que não tem chance, aquele que está fugindo da presença do irmão, que não dá importância à primogenitura. Você entende? Que Esaú era o primogênito, mas para ele nada importava a palavra. Fala que aquilo apontava para a palavra, a primogenitura, a bênção. E Jacó, não sendo primogênito, embora eles fossem gêmeos, ele dava valor àquela bênção que o seu pai, na hora da morte, teria que lhe dar ao primogênito. E Esaú não se importava com aquilo. E muitos crentes da mensagem primeiros, que nasceram primeiros, não se importam com essas coisas. Aí vem o Jacó, que se você olhar, parece que Jacó significa suplantador, não é? Enganador, porque é um trapaceiro.
Você olha para aquele irmão que teve muitas dificuldades na vida, que teve problemas, mas ele ama esta palavra. Ele quer a bênção do seu pai na hora da morte. E o primogênito não se importa com isso. O primogênito não está importando se o William Branham revelou ou não os 7 trovões. O primogênito não importa se no Monte Pôr do Sol foi o cumprimento de Apocalipse 10. O primogênito não está nem aí. Ele quer apenas ter sua barriga saciada. Ele quer apenas um bom bocado de dinheiro para sustentar sua família. Você entende? Que Esaú trocou sua bênção, sua primogenitura com Jacó, em troca de um prato de lentilhas. Que ele estava faminto, e Jacó, suplantador, eu tenho aqui um prato de lentilha, você quer? Só que a bênção eu tenho que ser. De que me vale a primogenitura? De que me vale esta mensagem? De que me vale estes livrinhos? Eu troco. Você tem direito aos 7 trovões, você tem direito ao novo nome, você tem direito a pregar a terceira etapa. Não, mas eu troco, porque vai perder o povo, que vai continuar faminto. Aí, meus irmãos, Jacó, que não estava buscando a casa de Deus, encontrou o lugar. Certo? Ele chegou ali, meus irmãos, você pensa bem, ele estava fugindo, e ele pegou uma daquelas pedras, tantas pedras, não é? E ele pegou uma, encostou sua cabeça e dormiu, e sonhou. E naquele sonho, agora eu quero que os irmãos notem o sonho também, uma escada, e naquela escada anjos desciam e subiam, e na ponta da escada lá no céu estava Deus, e Deus disse: eu sou o Senhor, aleluia, o Deus de teu pai Abraão. Amém. Oh, meus irmãos, e Jacó sonhando, e quando ele acordou do sonho, ele ficou com um grande temor, e chamou aquele lugar de terrível. A casa de Deus é terrível, é um lugar de temor, é um lugar onde Deus habita, é um lugar onde a impunidade não pode passar batida, digamos assim, onde o pecado não pode se estabelecer. Meus irmãos, e você vê, meus irmãos, este não é outro lugar senão a casa de Deus. Deuteronômio 16, meus irmãos, versos 5 e 6, irmão Branham fala: o único lugar provido por Deus para adoração. 143, não poderás sacrificar a Páscoa nenhuma de tuas portas que o Senhor teu Deus dá. Recorde, nenhuma das tuas portas, o que Jacó falou no verso 17, esta é a porta dos céus. Ou porque se você quer entrar no céu, você tem que subir pela escada que toca aos céus, de modo que nós entraremos por esta escada, nós temos que entrar por esta porta. Se nós desejamos entrar no céu, nós temos que encontrar a porta dos céus hoje. Você compreende, meus irmãos? Temos que encontrar a porta dos céus, nós não temos que encontrar a janela, porque Jesus diz: quem entra pela janela é ladrão e salteador. Quem entra pela janela é quem não tem convite. Quem tenta entrar pela janela é porque não é eleito. Quem tenta entrar pela janela é porque não quer encarar a porta. Quem tenta pular a janela não aceita o porteiro. Você compreende? Quem tenta pular a janela não quer receber a veste que Deus tem para cada um para entrar na festa. É verdade. Deus tem uma veste. Amém. E Ele tem que nos vestir com esta veste para nos colocar dentro da sua casa. E Deus distribuiu convites, e Ele me convidou, e Ele convidou os irmãos, e Ele convida tanta gente recusa, mas
que aceitam são normalmente aqueles que têm mais dificuldade na vida. Você vê no convite da festa, os homens que tinham mais condições financeiras, eles não quiseram ir porque compraram uma junta de bois e tinham que experimentá-la, tinham comprado um campo e tinham que vistoriá-lo. Aí Deus disse: vai, chama os mancos, os coxos, os cegos. Aí vem eles, coxos, um arrastando a perna, o outro não enxergando direito, o outro com problema no casamento, certo? Os problemáticos. Mas vai entrando, e no momento que ele chega na porta e apresenta o convite para o porteiro lhe dá uma veste que põe sobre ele e apaga todas aquelas iniquidades. Aleluia! Todas aquelas dificuldades se apagam. Se ele é pobre, ele entra lá e fica parecido com o irmão rico também, porque o irmão rico entrou, e ao entrar e passar pela porta, não pela janela, ele recebeu a vestimenta do porteiro. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Irmão Grande disse que no Oriente era assim. As festas, o porteiro ficava lá recebendo o convite e dando uma vestimenta para que todos se parecessem igualmente dentro da festa. Aleluia! Certo? Que bonito, não é, meus irmãos? Mas entrar pela porta, entrar na casa. Tem muitas casas no mundo, mas só uma é a casa de Deus. Só uma. O Senhor permite ter estas denominações. Veja, estas portas. Denominações são portas, mas não é a porta dos céus. Denominações são portas que você entra por ela, você sai dela, você entra em outra porta. E Deus nos previu na Escritura que teria estas portas. Não poderá sacrificar a Páscoa em nenhuma das duas portas. Plural, portas. Senão no lugar, ou seja, senão na porta que o Senhor escolheu, no lugar que escolheu o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome. Essa é a porta. Aí você tem que descobrir, meus irmãos, o nome de Deus. Para poder, primeiro, meus irmãos, você tem que descobrir o nome de Deus para poder entrar na porta. Aí você entra na porta luterana. Meus irmãos, Deus permitiu ter essas portas. Porta luterana, porta wesleyana, porta pentecostal e igrejas de diferentes nomes. Deus permite ter estas portas, mas Deus tem uma porta, e esta é a porta do céu. E quão terrível é este lugar! Este não é outro senão a casa de Deus. Essa é a porta, o único lugar. Não são as muitas portas, mas Deus tem só uma porta. E nós temos que descobrir, e nós temos que ter o privilégio da eleição para poder descobrir esta porta. Vê, meus irmãos, nós vamos descobrir. Você dirá: eu entro 144, o único lugar provido por Deus para adoração. Eu entro cada dia pela porta metodista. Assim é a igreja. Eu entro cada dia pela porta católica. Bem, o Senhor permite que seu povo entre e saia por estas portas. Deus tem gente na igreja católica, na igreja metodista, na igreja presbiteriana, em todas, mesmo na pentecostal, seguro. Porém, é que você não adora Deus do outro lado daquela porta. Você tem que encontrar a porta pela inspiração divina. Meus irmãos, São João capítulo 10, versículo 7, tornou, pois, a Jesus dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. O versículo 9, eu sou a porta. Você está compreendendo agora a porta dos céus? Eu sou a porta. Verso 9 de São João capítulo 10, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou a porta. Jesus é a porta dos céus. Jesus é o lugar da morada de Deus. Malaquias capítulo 3, se não me falha a memória: então virá o seu templo, o Senhor. Então virá a sua casa, o Senhor. E Deus, sendo a porta, Ele fez muitas coisas no seu ministério.
Você compreende, meus irmãos? Você compreende a maneira como ele se identificou com os crentes do seu dia? Você viu Jesus curando enfermos? Você viu Jesus, São João capítulo 1, versículo 40 em diante, quando o irmão de Pedro foi lhe chamar para ir na reunião de Jesus? E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Você viu a identificação da porta? Você está começando a ver uma identificação de Betel, do lugar da morada de Deus, da porta dos céus? Jesus discerniu os pensamentos, Jesus discerniu as intenções dos corações. Jesus soube quem era Pedro e o nome de seu pai, sem ter-o conhecido previamente. Jesus soube a vida da mulher samaritana quando ela estava junto ao poço em Sicar. É Sicar, não é, meus irmãos? Jesus sabia que ela tivera tido 5 maridos e o que ela vivia não era seu esposo. É uma identificação da porta, porque eu quero mostrar, meus irmãos, a porta dos dias de hoje. Nos dias de Jacó, Jacó chegou lá em Betel, no caminho de Arã, de Padã Arã, onde ele estava indo, e no meio do caminho ele adormeceu e encontrou a porta dos céus. E depois ele pegou aquela pedra, que ele dormiu sobre a pedra, meus irmãos, e aquela pedra, ele pegou aquela pedra, meu Deus do céu, esta pedra, e jogou azeite em cima da pedra, e disse: esta é a casa de Deus. Você tem que ver, meus irmãos, não são as muitas pedras, há uma pedra dentre tantas pedras, nós vamos chegar lá. Você vai ver a pedra da primeira era, a pedra da segunda era, até a 7ª era, as pedras que vêm formando a pirâmide, mas tem uma pedra, que se você recostar sua cabeça sobre ela, você vai ter uma visão, a mesma visão de Jacó. O mesmo sonho que Jacó teve, você vai ter em visão. E você vai se render àquela pedra. Você compreende, meus irmãos? Esta é a casa de Deus. Este não é outro senão o lugar onde Deus mora. Meus irmãos, Jesus Cristo, conhecendo o segredo dos corações, Jesus viu Natanael vir ter com ele, porque Filipe foi chamar Natanael, cerca de 15 milhas de distância. 15 milhas, 1 milha é 1,5 km, não é verdade, meus irmãos? 30 quilômetros, quase 30 quilômetros de distância, Filipe foi chamar Natanael. E o irmão Branham faz um drama mostrando que enquanto o irmão Filipe chegou na casa de Natanael, bateu em sua porta, sua esposa o atendeu e disse: Natanael está lá debaixo da árvore, orando. E ele foi até o irmão Natanael: irmão Natanael, achamos o Messias. E ele disse: mas como? E ele disse: de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa daquele lugar? Ele disse: vem ver. E eles voltaram aqueles outros tantos quilômetros, conversando pelo caminho, e quando chegou na reunião de Jesus, Jesus viu Natanael, São João 1,47, vir ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Irmão Branham diz que os povos do Oriente se vestiam da mesma maneira, e como Jesus sabia que ele era israelita? A porta, operando o sinal messiânico. Olha a porta. Meus irmãos, disse-lhe Natanael: de onde me conheceste tu? De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi estando tu debaixo da figueira. Respondeu: tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Deus é identificado pelas suas características 161. Jesus prometeu aquilo nos últimos dias, que isso aconteceria outra vez.
enquanto passamos a semana, você descobrirá que há uma promessa. Vamos, meus irmãos, ao 167, para mostrar, meus irmãos, que este mesmo sinal que a porta chamada Jesus teve, nós temos agora uma promessa para os últimos dias, Deus se manifestar da mesma maneira. O sétimo anjo, nos dias da voz do sétimo anjo, São Lucas 17, 26 a 30, quando o Filho do Homem haveria de se manifestar novamente. Deus é identificado pelas suas características. 167, irmão Brana aponta a uma irmã na congregação e diz: ali está uma senhora, não sei nada sobre ela. E irmão Brana diz que ela queria receber oração e começa a discernir que ela queria oração pelos músculos de sua face, tinha problema neurológico. E mais adiante, 167, parece que você tem um peso por alguém, é um homem, é o seu marido, ele está aqui também, isto é certo? E você crê que Deus pode revelar o problema do seu esposo para mim? A irmã responde: sim, eu creio. Ele é um homem muito doente, ele tem complicações, uma coisa que está lhe perturbando é um problema cardíaco, ele tem um problema cardíaco. Se isto é certo, levante sua mão. Isto é certo. Ele também tem hérnia. Isto é certo, correto. É isto certo? Sim, está certo. Ele anda muito nervoso. Sim, bastante nervoso. Isto é verdade, não é? Sim. Se Jesus me revelar, ele disse a Pedro quem ele era. Se ele me revelar quem é você, você crerá que é ele? Você crerá? Se o irmão Brana revelar o nome da irmã, que ele nunca viu na vida, você crerá que é o mesmo Jesus? Que esteve na Galileia, que esteve em Nazaré, que esteve no Oriente, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Você crerá? A primeira e segunda etapa tinha esta incumbência de trazer o povo e fazer o povo crer, nem que seja intelectualmente. Não é? Fazer o povo estar convencido de que Deus estava fazendo um trabalho naquele homem chamado William Branham. O irmão Branham fala isso nas mensagens. Jesus saiu curando os enfermos para poder captar a atenção do povo, para poder dar sua mensagem. William Branham saiu curando os enfermos, impondo as mãos e tendo discernimento para captar a atenção do povo. Para quê? Para dar sua mensagem. É como pescar. Tem 3 etapas na pesca. Eu nunca pesquei, eu aprendi isso com o irmão Branham. Você joga o anzol e você dá uma puxada lenta, devagar. Aí os peixinhos pequenos vão para a isca. Ao ver o movimento dos peixinhos pequenos, os peixes maiores prestam atenção e vão para aquele movimento de peixinhos pequenos, para ver o que está acontecendo. Você compreende? Este é o movimento de cura divina, o movimento de discernimento. Aí o eleito presta atenção, porque o peixe grande é o eleito, é o peixe formado, é o peixe gerado, é o peixe que você não precisa dar leite para ele. Amém. É o peixe que come alimento sólido, é o peixe grande, é o peixe que já está maduro para ser recolhido ao cesto. Nessa rede do Evangelho vem muito peixe pequeno. Pode até ser peixe, mas quantos peixes pequenos ainda? E não é mais tempo de peixe pequeno, é tempo de peixe grande. Amém. Olha esse peixe pequeno, Deus traz a rede do Evangelho para a praia e vê ali aqueles peixinhos que nada aproveita, tem que jogar no mar outra vez, para ver se desenvolve. Tem que jogar nos perigos. É perigoso ser comido por outro peixe maior lá dentro. Mas Deus quer ver peixe grande no cesto, peixe com revelação, peixe maduro, peixe que tenha em si o batismo com o Espírito Santo, peixe que esteja apto a orar pelos enfermos dentro da sua própria casa. Às vezes o que nos impede de orar para os enfermos, meus irmãos, é a nossa própria vida. Quando nós chegamos diante de um filho que está doente, as nossas dificuldades estão diante de nós e nos atrapalham.
irmãos, você precisa crer. E você mesmo orar pelos seus filhos, orar pela sua família. O diabo muitas vezes quer nos jogar nossas culpas em nós vamos ter problema até o final da vida. Mas nós temos que crer no sangue. Uma vez eu estava vendo isso na mensagem. Se eu fico pesaroso, eu sou pecador, sou culpado, e Deus diz, então você não crê que o meu sangue é poderoso para pagar todas essas culpas? Muito obrigado. Não, eu creio. E se eu chego, Senhor, eu creio que o Senhor não está vendo nada. Eu vejo, mas o Senhor não vê. Meus irmãos, é tempo disso. Você crerá? Deus é identificado pelas suas características 168. Se Jesus me revelar, ele disse a Pedro quem era ele. Se ele me revelar quem é você, você crerá que é ele? A irmã responde sim. Você não é daqui. Meus irmãos, vamos ver onde é essa mensagem? Essa mensagem foi pregada em Belmont, Texas, 11 de março de 64, no estado do Texas. E agora o irmão Branham está dizendo, você não é daqui. Não, você veio aqui do leste. Você é de Louisiana, certo? Isto é certo? Correto. E o seu nome é Senhora Coleman. Está certo. Volte para casa. Jesus Cristo te deixará boa. A tua fé te cura. Meus irmãos, Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade, Natanael, eu soube quem era você. Filipe te disse ao longo da estrada que eu soube quem era Pedro também, quem era seu pai. É a segunda etapa, discernimento. Porque eu disse isso, você creu? Coisas maiores. É bom, a Bíblia é boa, né, meus irmãos? Aleluia. Na verdade, vos digo que 50, São João 1,50. Coisas maiores do que estas verás. Maiores, meus irmãos, maiores do que discernir e saber de onde era a irmã e seu nome, o seu marido, qual era o problema do seu marido e dela também. E isso é só um que nós lemos, meus irmãos. Tem mensagens que o irmão Branham, da metade da mensagem, ele discerne durante todo o culto. É só um trechinho para os irmãos verem. Mas existe coisa maior do que o discernimento. Coisas maiores do que estas verás. O que, Senhor? E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Vocês não gostaram, meus irmãos? Encontramos a porta. Se os anjos vão subir e descer sobre o Filho do Homem, quão terrível é este lugar! Este lugar não é outro senão a casa de Deus. Amém. Jesus é Betel. Jesus é a porta dos céus. Os anjos subiram e desceram sobre o Filho do Homem. Meus irmãos, não podemos parar aí, porque nos dias da voz do sétimo anjo, o sétimo anjo também poderiam dizer a mesma coisa, porque eu discerni e crer coisas maiores do que esta está para acontecer. 22 de dezembro de 1962, irmão Branham estava em seu quarto e ele teve uma visão, e na visão ele viu um grande arbusto, e naquele arbusto vinha uma pirâmide de avezinhas em cima, 3 ou 4, 7 ou 8, 15 ou 20, formando uma pirâmide, pequenas avezinhas que vinham do oeste e iam para o leste. Logo em seguida ele viu um arbusto com aves maiores. A mesma coisa, se foram para o leste, 185 senhores é esse o tempo, depois que aqueles primeira etapa de aves foi, que a segunda etapa de aves um pouco maiores se foram, ele ouviu uma grande explosão. Meus irmãos, e nesta grande explosão, 182, primeiro uma explosão, sacudiu a terra inteira. Uma explosão, me pareceu como o rompimento da barreira do som. 185,
E viu 183, e viu uma constelação de algo se aproximando. Parecia como se fossem pontinhos. Não havia menos de 5 nem mais de 7. Porém estava em forma de uma pirâmide, como aquelas mensageiras se aproximando. E quando se aproximaram, o poder do Deus Todo-Poderoso me levantou para encontrá-las. Oh, meus irmãos, o que era isso? Aleluia! Anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. E aí, meus irmãos, aí nós vamos ter que incluir o diagnóstico de Jacó. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Os anjos desceram e subiram pela porta. O Filho do Homem é a porta. Amém. O Filho do Homem é a porta. Jesus mesmo disse: eu sou a porta. Amém. Os que vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mercenários, que quando o lobo vem, eles fogem. Mas eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelo seu rebanho. Sabe o que é dar vida para o seu rebanho? É William Branham se continuar humilde, simples, até o final do ministério. Isso é dar a vida por nós. Amém. Se ele tivesse sido vendido, ele teria abandonado o tabernáculo Branham em Jeffersonville. Ele teve propostas de ganhar um helicóptero para andar por cima. Milhares de dólares. A mensagem de sua vida digna do Evangelho lhe fala isso. Teve propostas de abandonar aquele povo humilde da beirada do rio. Mas ele deu sua vida. É uma vida de dificuldades financeiras por causa das ovelhas. Oh, meus irmãos, não é bom isso? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A porta, meus irmãos, o lugar de entrada, lugar de saída. Você entra e sai. Você tem um lugar de aconchego quando você passa pela porta. Você fica sossegado. Irmão Branham diz que ele não entendia quando Jesus disse: eu sou a porta. Como pode um homem falar que é a porta? Até que irmão Branham foi no Oriente e ele viu que quando as ovelhas entravam para dentro do curral, não tinha porta. Aí o pastor se sentava e se deitava, punha os pés assim e ficava como porta. O pastor é a porta do curral. Ninguém entra se não passar pelo pastor. A enfermidade não me atinge se não passar pelo meu pastor. A enfermidade só me atinge se o meu pastor permitir que ela passe por ele. O pastor Jesus, meus irmãos, os problemas não nos pegam se não passar pela porta. Jesus permite, Ele prova a nossa fé, Ele prova as nossas atitudes. Você tem que compreender isso no Evangelho também. Ser cristão não é uma vida maravilhosa. É a vida mais difícil na terra, é ser cristão. É difícil que eu digo por causa do ambiente que a gente vive. É por isso que é difícil. Não estou falando que é difícil ser cristão porque a gente tem que fazer força para ser cristão. Não, a ovelha não força para fazer nada. Eu sou cristão porque eu não me adapto à vida do mundo. É verdade. Nunca gostei das festas, dos bailes, das bebedeiras, de cigarro, de coisa. Nunca, sempre fui quietão também. Certo, meus irmãos? E depois que vem o batismo com o Espírito Santo, melhor ainda. Amém. Quem já gostou disso, depois que recebe o batismo com o Espírito Santo, vai sentir a mesma coisa. É verdade. Aquilo não atrai, aquilo é um vazio. Você olha para o povo no mundo e vê como é que eles gostam dessas coisas. Esses pulos, estes êxtases, estas drogas. Como que pode? É uma alegria fantasiosa, efêmera, passageira. A alegria de alguns goles de cerveja. Isso não tem graça. O melhor é uma alegria contínua com Deus. Um prazer contínuo, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, no outro dia. Deus continua ali, aquela fonte inesgotável de alegria. Amém. Meus irmãos, não é bom? Uma fonte inesgotável de alegria é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma fonte inesgotável de alegria é Sua palavra.
Oh, meus irmãos, vamos encontrar a porta dos céus. Ah, Betel, a Betel dos nossos dias, já não chama mais Jesus. A Betel dos nossos dias não se chama mais Betel. Você compreende? Porque Betel apenas significa a casa de Deus. Jesus, o mesmo Jesus, ele estabeleceu um outro lugar. É o mesmo lugar, mas numa outra escritura. Ele vai mudando de escritura assim, para que o eleito possa acompanhá-lo, para que o eleito possa ir se aprimorando, para que o eleito possa chegar aonde ele está, no topo da escada. Você vê? Anjos subindo e descendo por aquela escada. Sobe pelo Filho do Homem, sobe. Ele é a porta dos céus. Ele é a casa de Deus. Ele tem um nome na verga que te aponta que ali é o lugar onde Deus e sua família estão reunidos. Você entende? Todas estas coisas apontavam para Brana. O sangue no Egito, meus irmãos. Lá eles pegaram um cordeiro e o sangraram, e pegaram o sangue e passaram na verga da porta. Aí Deuteronômio, depois que eles saíram do Egito, agora eles vão comemorar a Páscoa, e eles vão fazer o quê? Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que ele ali escolher para fazer habitar o seu. Já não é sangue mais, é o nome. Compreendeu? O sangue apontava para um nome, mas naquela época não tinha um nome, então bota sangue. Mas nos dias de Jesus já é o nome, Jesus. Aí nos dias da voz do sétimo anjo, já não é mais Jesus, já é o novo nome. Amém. Já é o terceiro êxodo. Já é a terceira vez que o povo tem que sair das denominações. Aí você não mata o cordeiro que nem no Egito. Por isso, irmão Branco pregou uma mensagem, o sinal. Você pode substituir o nome o sinal pelo o nome. Amém. Certo? O nome. Vendo eu o nome passarei. Vendo eu o nome passarei. Não praga nenhuma haverá ali dentro. Vendo eu o nome, não haverá morte de primogênito. Mas eu chego nessa porta e olha, luterano. O anjo tem que entrar com a espada. Entra, metodista. É uma mortandade. Mas vendo eu o nome, vendo eu o sinal, vendo eu a vida, porque o irmão Branco diz na mensagem: o único lugar provido para adorar por Deus para adoração, que o nome é a vida. Amém. Que estava no sangue. No sangue do cordeiro não havia vida, no sangue do cordeiro animal não havia vida, mas no sangue do cordeiro humano, Jesus, havia vida, é o nome. Meus irmãos, a palavra se fez carne outra vez. Amém. No entardecer. Meus irmãos, é estas coisas que nós queríamos ver. Eu podia ver aqueles anjos, asas velozes atrás, viajando mais rápido que o som pode viajar. Vinham da eternidade, num piscar de olhos, nem mesmo o suficiente para pestanejar. 185 senhores é esse o tempo. Somente pude olhar anjos fortes e grandes, poder brancos como a neve, asas na cabeça, e eles estavam, som de assovio aqui, diz aqui. E quando fizeram, fui arrebatado àquela constelação em forma de pirâmide. Pensei, irmão Brana está tendo a visão antes que acontecesse. 22 de dezembro de 62. Irmão Brana está pregando dia 30 de dezembro de 62. Estava entorpecido dos pés à cabeça. E Jacó, e temeu muito. Verso 17. Quão terrível é este lugar. Irmão Brana estava entorpecido dos pés à cabeça. Meus irmãos, 187, estive entorpecido por quase 1 hora. 188, você sabe o que são as bênçãos do Senhor, mas o poder do Senhor é inteiramente diferente. O poder do Senhor nessa classe de lugares, eu tenho sentido muitas vezes antes em visão, mas nunca desse modo. Se sente isto como um temor reverencial. Aleluia! Amém. E o povo não tem temor, meus irmãos, por essa mensagem. Eles não têm temor pela fotografia da nuvem.
Eles não têm temor pela descida dos anjos. Sabe por quê? Porque não é eles que têm a visão. Se eles tivessem a visão de Apocalipse 10, eles estariam como Jacó, temendo e dizendo: quão terrível é este lugar, quão terrível é Apocalipse 10, quão terrível é os 7 trovões. Na verdade, Deus está neste lugar. Na verdade, Deus está em Apocalipse 10 e eu não sabia. Deus está nos trovões e eu não sabia. Quando me deram a mensagem, William Branham, e eu li primeira vez, Deus estava nesse lugar e eu não sabia. Este não é outro senão o lugar da casa de Deus. Esta não é outra senão a porta dos céus. Aleluia! Com que veemência você fala isso? Porque eu vejo anjos descendo e subindo por ele. Anjos descendo e subindo por esta escada. É só aqui em Jacó, é só aqui em Jesus, e é só aqui em Branham. Anjos descendo e subindo, e no topo está Deus descendo do céu vestido de uma nuvem. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão. Já pensou, meus irmãos, o Deus de Abraão conosco hoje? Meus irmãos, mais um pouquinho, tem uns minutinhos mais, né, pastor? Estava entorpecido, estava tão assustado, até um ponto em que fiquei paralisado na presença daqueles seres. Por causa da explosão, irmão Branham pensou que ele morreria, porque era muito forte e nenhum ser humano poderia resistir àquela explosão. Só que na visão José estava junto com ele, e José continuava falando ali no quarto, e não matou José. Então não seria. E irmão Branham disse: então apenas veio a mim, esses são anjos do Senhor vindo a mim para me darem nova comissão. Olha as coisas maiores do que interpretação ou discernimento. É aquilo que Jesus falou: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Porque eu falei teu nome, Natanael, você crê? Coisas maiores tu verás. Os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Isso é muito melhor. 191. Me encontrei ali num canto, podia ouvir minha esposa em algum lugar tratando de entrar no quarto. A porta estava fechada e eu tinha a minha Bíblia aberta, estava lendo. Irmão Branham tendo a visão, e estava no quarto, e a esposa dele tentando entrar, e ele tendo a visão, entorpecido, assustado. E ele estava lendo a escritura, estava aberta e estava lendo. Não sei, porém creio que era no capítulo 9 de Romanos, o último versículo: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, pedra angular, preciosa, aquele que nela crer não será envergonhado. Irmão Branham, que coisa boa, meus irmãos. Irmão Branham tendo a visão dos anjos descendo e subindo, e lendo Romanos 9, verso 32, porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. E Jacó chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar. Verso 9, verso 18: levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna. Essa pedra é coluna. Que coisa boa, não é, meus irmãos? E pôs e derramou azeite em cima dela. E verso 19, 19, chamou o nome daquele lugar Betel, que significa casa de Deus. Verso 22, e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. Como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, Romanos 9, 33, e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Amém. Meus irmãos, a porta dos céus é uma pedra. Amém. A porta dos céus é uma pedra de tropeço. Deveria ser uma pedra de salvação.
deveria ser uma pedra de louvor, deveria ser uma pedra para aqueles que nele creem não sejam confundidos. Mas você vai ver numa escritura, se não me falha a memória, em São João, lá nas epístolas de João, que ele está admoestando para que eles não sejam confundidos por ele na sua vinda. Eu não me recordo agora o versículo e o capítulo, mas diz que eles seriam confundidos por ele na sua vinda. Mas quem nele crer não será confundido. E irmão Brana, tendo essa visão, estava lendo esta escritura, e eu pensei, 192 senhores desse tempo, é estranho que esteja lendo isso. O Espírito ainda estava sobre mim no quarto. Fechei a Bíblia, permaneci ali, me dirigi à janela, era por volta de 10 do dia ou mais. Levantei minhas mãos e disse: Senhor Deus, não entendo, para mim este é um dia estranho, eu estou quase fora de mim. Disse: Senhor, o que significa isso? Se és tu, deixa-me ler isso outra vez. Agora, isso soa como criancice. Levantei a Bíblia e abri. Estava ali novamente no mesmo lugar. Paulo dizendo aos judeus que eles trataram dizendo aos romanos que os judeus trataram de aceitar aquilo por obras. Mas é pela fé que cremos nisso. Amém. Eles aceitaram William Branham por causa das obras. Os grandes pregadores convidaram William Branham para as campanhas, foi por causa das obras. Foi porque ele curava os enfermos, foi porque lotava os ginásios, foi porque lotava a audiência dos hotéis, a auditório dos hotéis. Mas na hora da mensagem, na hora da pedra, na hora da vinda da pedra, na hora dos anjos descerem e subirem sobre o Filho do Homem, aí é pedra de tropeço, pedra de escândalo, aquela pedra fincada naquele meio do caminho, com azeite derramado sobre ela, passar por ali e dizer: esta pedra é a casa de Deus, rocha de escândalo. Dizer que Apocalipse 10 é a casa de Deus, dizer que Apocalipse 10 é a porta dos céus, é a porta dos céus. Foi ali onde Deus desceu dos céus, não é isso, certo? E viu outro anjo forte descendo é a porta de Deus. Vê, meus irmãos? É a escada. Sobe pelo sétimo anjo, sobe pelo Filho do Homem, pega um apoio no sétimo anjo para subir. O apoio que ele vai te dar é os 7 trovões. Você tem que subir de volta. Sobe, nós estamos aqui, Apocalipse 10, 8 a 11. Vai, sobe pelo sétimo anjo e sobe até a porta dos céus. Sobe até Betel. Meus irmãos, uns 2 parágrafos mais para nós terminar. Romanos, irmão Branham estava lendo. Ali estava outra vez, 193, né? Romanos. Agora, irmão Branham lendo esta escritura e tendo esta visão. Agora, 317 senhores, é esse o tempo. Veja, meus irmãos, a visitação dos anjos, comparado àquela rocha de escândalo. O tempo não será mais. Ele anuncia que o tempo está terminado. Que sucede? Que sucede? Agora, irmãos, poderia isto ser assim? Pense seriamente. Se é, então a pirâmide é coroada por meio dos 7 trovões. 327. Observe, logo olhem, a pedra angular não foi interpretada. Vem, vá ao oeste e regresse. Ou será isto? Se estes 7 anjos que vieram a mim nesta constelação, meus irmãos, 330, vocês sabem, na pirâmide nunca foi posta a pedra de coroa. A pedra angular ainda está por vir, e ela foi rejeitada. Poderia ser, irmãos e irmãs, poderia ser, porque irmão Branham está falando de sua visão, está falando da visitação daqueles anjos, e ele pergunta: poderia ser a vinda desta pedra? Poderia ser a interpretação do que falta na escritura? Você olha para as pirâmides do Egito e ela não tem a cobertura, porque aquilo ali estava dando a entender que aquela pedra, quando vem, ela é rejeitada. Jesus Cristo veio para ser aquela pedra, ele foi rejeitado, e ele veio outra vez nos Estados Unidos sendo aquela pedra, e ele foi rejeitado outra vez. Mas tem que ter um povo que o aceite,
Tem que ter um povo que esteja disposto, meus irmãos, que seja eleito na verdade, que não se importe com as críticas, que não se importa com a multidão, porque o povo eleito é minoria. Um povo que não se importa com a aparência, porque em diversos lugares do Brasil, ou até mesmo no mundo, onde estão os eleitos de hoje, é minoria. É 3, 4, é 2, 5, é 2, 3, é 1. Aleluia! Lugares que não tem nenhum. Coitado desses estados, dessas cidades, não tem nenhum. Porque você sabe mesmo, onde tem um eleito, Deus está ali. De uma maneira ou de outra, aquele lugar é abençoado. Mas tem lugares que não tem nenhum. Que me dizer? Deixa para lá, não é, meus irmãos? Mas é um povo que tem que ter revelação. E não tentar enxergar as multidões, porque não vai enxergar multidão dentro da casa de Deus. Você vai ver multidão no caminho largo. Certo? Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Jesus é caminho estreito, né? Até dentro da mensagem, Jesus é um caminho estreito. Verdade. Dentro da mensagem. Meus irmãos, vamos lá? 330. Então, meus irmãos, o sétimo selo 165. Eu estava de pé e deixou de soar a explosão, e eu estava olhando assim para o ocidente, e eles arrebataram, e eles chegaram e me arrebataram ao ar. Então eu estava fora de mim. 200, meus irmãos. Eu estava no ocidente, vocês se recordem dos pequenos mensageiros? Eles se foram ao oriente. Os segundos mensageiros, os passarinhos maiores, como a pomba, eles também foram ao oriente. Eu olhei e eles permaneciam comigo todo o tempo. Isso foi a primeira e a segunda etapa do ministério. Agora, a terceira também procedeu do ocidente, vindo com uma velocidade muito tremenda, e fui levantado. Isso era vindo de novo ao oriente com o mistério destes 7 selos. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, senhores, é esse o tempo? 360, só para nós encerrar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. 360, meus irmãos. Irmão Brando está orando para encerrar a reunião. Enquanto venho esta noite com esta pequena igreja diante de mim, pela fé nos movemos deste edifício no rapto, enquanto nos assentamos em lugares celestiais ao redor do trono de Deus. Nossos corações têm sido muitas vezes estimulados pelas coisas que temos visto, que tens feito, e pelos mistérios que nos tem revelado. Senhor, porém esta noite estou esgotado. Ai de mim! E como quando Jacó viu aqueles anjos descendo a escada e regressando, ele disse: este é um terrível lugar, não outro senão a casa de Deus. Ali Betel foi estabelecida. Certo, meus irmãos? Amém. E quando nós vemos as coisas que Deus operou no ministério de William Branham, na primeira e segunda etapa, curando os enfermos e discernindo os pensamentos dos corações, e logo nós vimos anjos descendo e subindo sobre ele. Meus irmãos, ai de nós! Que terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Amém, meus irmãos? Que Deus possa continuar nos abençoando. Amém? Amém. Senhor Deus, muito obrigado por estes momentos que tivemos ao redor da Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a compreender estas coisas mais e mais, para que possamos estar firmes até o dia em que o Senhor nos tirará da terra. Temos aceitado a porta, temos aceitado este lugar, a Tua morada, Senhor. Queremos morar com o Senhor, queremos estar junto com o Senhor para sempre. Muito obrigado por mostrar estas coisas, muito obrigado pelo 7º anjo, muito obrigado pelos homens que o Senhor levantou, que o Senhor tem levantado no Brasil. Muito obrigado pelo nosso pastor, como não poderia deixar de te agradecer, pelo pastor João Bispo também, que tem nos dado esta oportunidade nesta manhã.
Muito obrigado, Pai. Abençoa ele, sua congregação. Dá-lhe força para continuar sempre conosco nesta jornada, Pai. Te pedimos isso em teu nome. Muito obrigado, Senhor. Amém. Que Deus vos abençoe, meus irmãos. Muito obrigado, pastor.